Pacific Rim é uma história de resistência, de máquinas contra monstros, da humanidade à beira da extinção. E no meio de todo esse desastre, existiu uma gestão incrível em que o mundo se organizou como um bloco único para criar seus próprios monstros. Mas, e se o que vimos na tela grande ou nos quadrinhos foi apenas uma fração? O que aconteceu com os designs ocultos? O que aconteceu com as ideias que eram caras demais para sair do papel? Neste vídeo, vamos mirar exatamente nisso. Nos Jaegers que não saíram da renderização, naqueles que foram descartados sem chance, naqueles que nasceram em plantas classificadas e morreram antes de serem nomeados. Eles não fazem parte do cânone oficial, não estão na vitrine, mas existiram, e hoje você vai conhecê-los. Muitas vezes, o que não é contado é o que mais revela, e precisamente por isso, sempre fui obcecado pelo que não se vê, o que ficou fora do enquadramento. Pacific Rim é uma franquia com um potencial praticamente ilimitado. O próprio Guillermo del Toro disse isso várias vezes. Ainda falta muito para contar. E no meio dessas histórias perdidas, existem Jaegers que eram brutais. Designs que poderiam ter aberto novas linhas narrativas, com mais ação e profundidade, mas também com uma complexidade alta demais para algo puramente comercial. Este vídeo não é apenas uma lista, é um resgate. Porque existem 7 Jaegers incríveis que caíram no esquecimento e que nunca deveriam ter ficado ocultos. E começamos o posto número 1 com Solar Prophet, o Jaeger que tinha em seu núcleo a partícula de Deus. Foi construído na América do Sul, sem ajuda de nenhuma potência, um ato de rebeldia tecnológica. Peru, Chile, Brasil e Argentina se uniram econômica e tecnologicamente para provar que também podiam levantar um colosso próprio, um com tecnologia independente. Eles conseguiram, mas o preço foi alto demais. No centro do Solar Prophet batia um reator único, um núcleo de antimatéria, energia praticamente infinita, mas também uma anomalia científica sem precedentes. Era indomável e imprevisível. Durante os testes iniciais, funcionou. O Solar Prophet resistiu, provou que este era o caminho para criar o primeiro Jaeger de energia ilimitada. Mas essa energia era avassaladora demais. Demais para um Mark II. Demais para a nossa tecnologia atual. Então, em um ataque inesperado, diante de um kaiju não identificado, o Solar Prophet foi mobilizado. E no meio do combate, o núcleo colapsou. Dizem que a explosão foi tão potente que pareceu uma supernova na Terra. O kaiju desapareceu, mas 3 cidades inteiras desapareceram também. Não houve margem para evacuar, não houve margem para entender, apenas luz. E depois, silêncio. O que deveria ser o orgulho de um continente virou uma tragédia global e confirmou que a antimatéria não era o caminho. O que nos leva ao posto número 2, Shaolin Rogue. O único Jaeger especializado em ambientes submarinos. A China enfrentou um problema que outros países evitaram. Os kaijus nem sempre atacariam em terra firme. E se o inimigo podia chegar pelo oceano, então era preciso descer para buscá-lo. A maior parte dos Jaegers eram desajeitados debaixo d'água, grandes, pesados, difíceis de manobrar. Até o Striker Eureka, considerado um deus entre os Jaegers, tinha problemas para combater em profundidade. Assim nasceu o conceito de Shaolin Rogue, um design estilizado, humanoide, com linhas fluidas mais próximas de um traje de mergulho do que de um tanque. Carregava um propulsor dorsal integrado, capaz de se adaptar às correntes oceânicas e manter velocidade de combate estável. Era rápido, preciso e, acima de tudo, silencioso. Não foi criado para confrontos frontais. Seu papel era patrulhar, vigiar e interceptar ameaças sobre a superfície. O primeiro Jaeger com doutrina tática pensada exclusivamente para o mar. Foi mobilizado uma única vez, no Pacífico Sul, ao sul de Tonga, onde uma anomalia tinha começado a crescer. Não há registros militares da operação, apenas um sinal de ativação, e depois, nada. O Shaolin Rogue desapareceu junto com o kaiju que enfrentava, sem destroços, sem cabine e sem transmissão final. Foi o fantasma do oceano. O único Jaeger que fez das profundezas o seu campo de batalha e o seu túmulo.
Passamos para o posto número 3, Acid Geisha. O Jaeger que quebrou todos os limites até os do orçamento militar. Depois de tantos colossos de força bruta, o Japão quis avançar por um caminho diferente. Eles queriam superar o que o Tacit Ronin foi um dia. A Acid Geisha era a tentativa de levar essa ideia ao limite, mais rápida, mais fina, mais perigosa. Sua silhueta era ainda mais delgada, com materiais experimentais de altíssima resistência. Não usava canhões nem artilharia pesada, apenas lâminas de vibração ultrassônica, capazes de cortar tendões e ossos de kaiju como se fosse manteiga. E, nas mãos, um sistema químico de alta densidade, projetado para degradar a armadura inimiga antes do ataque físico. Não esmagava, não empurrava, enfraquecia, perfurava, fazia sangrar. Mas havia um problema. A velocidade que a alcançava era alta demais, e seu corpo, por mais avançado que fosse, não aguentava. Cada movimento extremo gerava microfraturas internas. O atrito superaquecia as articulações. Tentaram reforçá-la, usaram titânio carbono, tungstênio tratado e até compostos de grafeno nas zonas mais críticas. Mas nem assim foi suficiente. A projeção era clara, a Acid Geisha não resistiria a mais de 5 missões completas, sem ter que ser reconstruída quase do zero. O custo era abissal, o risco inaceitável. Só o revestimento custava o mesmo que fabricar 5 ou 6 Gypsy Dangers. A Acid Geisha foi arquivada, não pela forma, não pela silhueta, por ser avançada demais. Diablo Intercept, o Jaeger que nasceu para chegar primeiro e que nunca chegou a lugar nenhum. A ideia era clara, criar um interceptador, não um titã de cerco, mas um caçador rápido. Mais leve que qualquer outro Mark II, o Diablo Intercept podia ser ativado em minutos e disparar de suas bases para interceptar os kaijus antes que pisassem em uma cidade. Seu design priorizava a mobilidade, não tinha blindagem pesada, não tinha artilharia complexa. Tinha pernas fortes, sensores de longo alcance e reflexos afinados ao milímetro. Mas ninguém sabe o que aconteceu. Alguns dizem que caiu na primeira missão, outros que nunca saiu da fase de testes. Não há imagens, não há registros de combate, apenas plantas. E uma pasta selada com o nome dele. O Diablo Intercept virou símbolo do que poderia ter sido. Um esforço continental que morreu em silêncio, sem glória, sem culpa e sem testemunhas. Um interceptador que jamais interceptou nada. Matador Fury, a ponta de lança do México e um dos Jaegers mais poderosos já concebidos pela humanidade. Na visão original de Guillermo del Toro, o México não era território de fundo, era potência, e seu poder nascia de uma fonte estratégica, a energia. O México se tornou uma superindústria tecnológica, reatores, peças estruturais, blindagens. Uma nação que alimentava a guerra contra os kaijus e que decidiu criar seu próprio colosso. Mas não era um colosso qualquer. O Matador Fury era tão massivo que não podia ser transportado facilmente. Era uma máquina de terra, fixa, densa, brutal. Foi construído como uma muralha blindada, reforçada com o sistema hidráulico mais poderoso de sua geração. Um gigante para o combate fechado. Lutava cara a cara, investindo e esmagando. E por um tempo, funcionou. Era invencível. Até que os kaijus mudaram. Ficaram mais rápidos, mais inteligentes, mais precisos. Começaram a detectar seus padrões, a desviar, a contra-atacar antes que ele pudesse golpear. E aí foi a sua queda. O Matador Fury não era fraco, só era lento para um mundo que acelerava rápido demais. Black Maria, o Jaeger com poder de fogo mais avassalador da humanidade, e o segundo monstro que o México construiu. Quando o Matador Fury começou a ficar para trás, o México não encarou como um fracasso, encarou como um aviso. A guerra exigia outra coisa: mira, pressão e poder destrutivo à distância. E o México respondeu com fúria tática, com a Black Maria, projetada para complementar o Matador Fury, não para substituí-lo. Juntos, eram uma dupla invencível, o intacto frontal e o fogo de cobertura. Enquanto o Matador prendia, a Black Maria atirava. Enquanto um resistia, o outro pulverizava. A Black Maria era uma fortaleza de artilharia. Carregava canhões de plasma de longo alcance nos ombros, um lançador de mísseis vertical nas costas e uma artilharia frontal capaz de abrir fogo constante durante minutos inteiros, sem superaquecer. Tinha um sistema de visão tática baseado em satélites e drones, e podia operar até sem linha direta com os pilotos, usando protocolos de disparo autônomo. Não corria, não investia. Ela se plantava, mirava e apagava do mapa.
Guillermo del Toro mencionou em várias oportunidades a intenção deste Jaeger mexicano. Uma máquina que não precisava chegar perto para matar, porque quando atirava, tudo o que estava na frente deixava de existir. Ultimate Fury, o Jaeger que nunca deveria ter existido, e que talvez nem fosse um Jaeger. Quando o Obsidian Fury destruiu a fábrica de desenvolvimento na sequência, o mundo acreditou que foi para frear a produção de outros drones. Mas isso foi só metade da verdade. Dentro daquela instalação estava sendo gestado um experimento oculto, uma fusão entre biotecnologia Kaiju e sistemas de combate Jaeger. Uma máquina híbrida, com corpo artificial, mas com design mental de precursor. Seu nome era Ultimate Fury, um modelo único, mais letal, mais rápido, mais adaptável do que qualquer coisa já criada. A ideia era simples, mas aterrorizante. Criar um corpo artificial tão avançado que pudesse ser operado diretamente pela consciência de um precursor, sem deixar rastro, sem assinatura, sem interferência humana. Sua estrutura física se distanciava do design clássico do Obsidian. Era branco, mais polido, mais elegante, mas por dentro era um monstro programado para matar. Não tinha piloto, não precisava de piloto, apenas uma mente à distância. Mas então o plano mudou. Os humanos estavam chegando perto demais da verdade, e foi aí que o Obsidian Fury destruiu a fábrica. Ele fez isso para apagar tudo, cada arquivo, cada esqueleto, cada célula. O Ultimate Fury não foi cancelado, foi enterrado. Sua história não chegou ao cinema porque era complexa demais, ambiciosa demais e, acima de tudo, cara demais para um filme como Uprising.